Olá, estamos iniciando mais um programa em negócio pelo canal 14.6 da NET e por todas as plataformas digitais. Para você, empresário, sinal vermelho, pois está habituado a assinar todos os documentos da sua empresa, fique atento porque hoje o assunto vai ser exatamente sobre isso e mais alguns outros muito importantes. E o meu convidado de hoje é o Dr. Raul Linhares, advogado, criminalista e especialista em direito tributário. Fique conosco porque nós já voltamos. A chamada não é para assustar ninguém, muito pelo contrário, é para trazer para a nossa banca uma conversa extremamente importante e o meu convidado, o Dr. Raul Linhares, seja muito bem-vindo ao programa. Jorge, é um prazer participar do teu programa Negócio, programa que eu já acompanho há bastante tempo aí como morador da região, sei da importância, então dois grandes prazeres para mim, né? Falar sobre o que eu gosto e o que me motiva todo dia e participar do teu programa na tua companhia especialíssima, então eu te agradeço muito por esse convite. Que coisa boa, meu caro. Então deixa eu te perguntar de cara, porque essa coisa de assinar documentos, culturalmente é assim, eu sou o dono da empresa, eu assino e segue em frente. Essa é uma cultura das empresas em algumas localidades do Rio Grande do Sul, e Rio Grande do Sul, enfim, já tem isso muito arraigado, né? Quer dizer, toda decisão da empresa, tudo que sai da empresa, toda atitude que a empresa toma, ela tem que ter lá o aval do gestor, né? E não importa muito o tamanho da empresa, nós temos empresas gigantescas, né? Com uma estrutura hierárquica muito grande, mas lá em cima sempre é o gestor que tem que assinar. E aí veja o grande problema que isso gera, né? Como é que o gestor que está lá em cima, o diretor, o sócio fundador, quem quer que seja, vai fiscalizar todas as decisões que ocorrem lá embaixo dessa pirâmide, né? Quer dizer, nós temos, às vezes, uma centena de pessoas que tomam decisões aqui embaixo. E aí vai chegar lá em cima o documento para assinar. Será que ele fiscaliza isso? Será que ele tem ciência do que está sendo praticado lá embaixo? Será que ele está assinando depois de verificar se isso realmente aconteceu ou não? Ou ele está assinando só como uma atitude... Pro forma. Pro forma. É uma formalidade da minha empresa para que ela continue andando, né? Para que a decisão vá para frente. E aí, qual é o risco que a gente tem, né? Nós na advocacia, porque geralmente quando chega para mim essa consulta, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, é porque deu problema, né? Quer dizer, Que tipo de problema? Problema é uma investigação, por exemplo. Claro, nós temos esferas de problemas, né? Pode ser tributário, pode ser civil. Na minha área, criminal, tá? Não um problema que não possa ser contornado, mas às vezes é um problema já bastante sério, porque veja, se algo não andou bem na base da empresa, tá? E esse documento seguiu adiante e foi assinado pelo gestor sem conferência, porque às vezes, se a empresa é muito grande, é impraticável o gestor conferir tudo, senão a empresa não anda. Ele precisa de agilidade, né? Então ele assina sem conferir algumas vezes. Se algo andou mal lá embaixo, se algo foi praticado de forma ilícita lá embaixo e tem a assinatura do gestor, o que nós temos aqui? Nós temos o aval do gestor para uma atividade ilícita, que foi praticada na base. Quer dizer que não basta só o gestor confiar naquela pessoa que estava ali fazendo, porque a pessoa pode não ter o conhecimento necessário para poder fazer essa coisa andar. E eu não digo nem só conhecimento necessário. Eu digo até controle de práticas ilícitas mesmo, tá? Porque uma estrutura empresarial é algo muito grande e precisa ter pessoas ali dentro. Agora, a gente nunca sabe 100% se o que as pessoas estão fazendo está correto ou não. E quando não é correto, se foi algo praticado sem conhecimento por um equívoco, tá? Ou algo praticado com uma intenção realmente de fazer algo errado, tá? Te dou um exemplo. Tá. Eu ia te pedir um exemplo. Vamos lá, vários, mas algo que acontece bastante. Em empresas que remuneram os seus funcionários, claro, uma remuneração fixa, mas também uma participação pela produtividade. Tá? Quer dizer, o número de vendas que eu faço, percentual eu recebo. Será que o gestor sabe se todas as vendas que esse funcionário realiza, elas são verdadeiras ou não? A gente tem muito isso. Quer dizer, notas fiscais ou contratos fraudulentos para eu ganhar uma verba de corretagem em cima dela e, na verdade, essa venda nunca aconteceu e depois ela é desfeita. E isso desfeita? Ela é desfeita.
Quer dizer, e é muito comum que isso ocorra, tá? Eu posso fazer uma venda numa empresa, uma venda para uma empresa brasileira, uma multinacional, o que for. Depois de um certo tempo, essa empresa que comprou, ela, enfim, para de operar ou ela muda a sua estratégia e essa venda acaba não sendo concretizada. Eu preciso o quê? Desfazer a nota fiscal, né? Revogar a nota fiscal e assim vai em diante. Então, isso é bastante comum, mas muitas vezes essas vendas são fraudulentas, elas são fictícias no início já. Para quê? Para gerar essa corretagem. Então, o empresário que se responsabiliza por todos os atos que são feitos na sua empresa, até os lá de baixo da cadeia, se é uma empresa já com certo porte, ele precisa ter muito cuidado, tá? Porque se ele não for conferir todos esses atos, ele vai estar dando o aval dele para uma coisa que, enfim, ele não sabe se está certo ou se está errado. E se ele deu aval para uma prática ilícita, isso pode muito bem gerar uma investigação. E aí como é que o empresário vai demonstrar numa investigação, e aí pode ser polícia, enfim, estadual, federal, pode ser Ministério Público, como é que ele vai demonstrar que ele não tinha conhecimento que aquele ato ilícito foi praticado? Isso acontece muito, hein? Bastante, bastante. É que a gente não está assim acostumado, porque nós estamos falando de grandes organizações. Sim. Ou não precisa ser tudo isso? Não precisa ser tudo isso, mas uma empresa que tenha já uma certa estrutura. Tá? Empresas menores, digamos que é mais tranquilo para o empresário controlar tudo que ocorre lá dentro. Tá? Eu tenho um número reduzido de pessoas na empresa, eu tenho então um número reduzido de transações nessa empresa, financeiras, o que quer que seja, então eu consigo controlar. Tá? Mas depois de um certo porte, vamos lá, o dia tem 24 horas para todo mundo. Claro. A gente não consegue controlar tudo que uma grande empresa faz, porque são centenas, milhares de decisões tomadas numa semana, num mês. Tá? Se o gestor não consegue controlar todas essas decisões, então ele não pode assinar documentos relacionados a todas essas decisões. Essa é a minha pergunta que eu queria te fazer, mas o negócio tem que andar. Se o cara tem que ficar com o pé no freio para poder assinar, o que ele precisa fazer? Não é pé no freio para precisar assinar, ele precisa justamente não assinar. Uma grande empresa, quando chega a um certo porte e a gente percebe isso, quer dizer, esse gestor não tem tempo hábil para controlar tudo o que acontece dentro da empresa. O que nós temos que fazer? Organizar essa estrutura empresarial para que pessoas abaixo dele sejam responsáveis por certos setores dentro da empresa. Quer dizer, se eu sou diretor, eu preciso nomear alguém abaixo de mim e dar responsabilidade para essa pessoa assinar documentos em relação a esse objeto da empresa, em relação a esse setor. Eu não assino mais como diretor. Eu boto um gerente abaixo de mim e esse gerente é que vai assinar. O que ele assinar não tem o meu aval. Aí sim tem a minha confiança, que é algo que tu comentou. Certo. Eu preciso confiar nesse gerente. Se eu confio nele, eu atribuo a ele a responsabilidade pela assinatura. Tá? Mas eu não vou ser responsável por tudo que ele assinar. Entendi. Então, o que nós temos que fazer dentro dessa empresa? Estabelecer uma organização de responsabilidade. Até onde vai a minha responsabilidade enquanto diretor? Até aqui. Daqui em diante, a responsabilidade é do gerente. Daqui em diante, a responsabilidade... Eu, quando fiz a chamada, falei porque culturalmente é exatamente isso. O gestor, ele tem aquela coisa de ele querer assinar ou ele assinar, né? Sim, sim. Então, é nessa forma como tu estás colocando agora, então, que precisa mudar a estrutura da empresa. A estrutura da empresa. Se eu percebo que eu não tenho como controlar tudo que eu assino, eu não posso assinar, porque eu estou assumindo um risco sobre algo que eu não sei. Quer dizer, eu não sei se está certo ou se está errado. Eu não tenho como verificar. Tá? Então eu preciso remodelar isso. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem isso muito presente ainda. Tá? Empresas que mantêm, inclusive grandes empresas, empresas SA, que mantêm essa tradição de o gestor tem que assinar tudo. E só sai algo dentro da empresa se ele assinar. Mas ele recebe lá uma pilha de documentos, aqui tu precisa assinar para a coisa ir para frente. Ok, ele assina tudo, e vai assinando, e vai assinando, e vai assinando. Quer dizer, ele não leu, ele não conferiu, ele não foi fiscalizar. Então aqui precisa mudar. Tá? É uma realidade não só do nosso estado, mas muito do nosso estado também, porque em outros locais, em outros centros empresariais, a cultura já é um pouco diferente. Quer dizer,
a coisa já começa a ser mais desenvolvida. E aqui é desenvolvida mesmo, porque isso é um passo além no desenvolvimento de uma empresa, né? Já começa a ter uma estrutura maior. Sim. E não só de ter uma estrutura, mas eu vou ter também, e aí a gente entra muito numa área que a advocacia criminal acaba atuando também, que é o compliance dessas empresas. Quer dizer, eu preciso criar mecanismos para identificar responsabilidades dentro de uma empresa. É eu criar essa estrutura e criar normas dentro da empresa para isso. Eu fico imaginando, meu caro Raul, para um empresário, primeiro que ele, vamos dizer, eu botei um gerente lá, tem um gerente, o cara é de muita confiança, Tá. mas assim mesmo a gente sabe que existem coisas que acontecem e que acabam prejudicando a própria empresa. Claro, né? com certeza. E também o cara é de confiança, dá o sangue pela empresa, mas ele não tem o conhecimento e acaba também esse gerente assinando uma coisa que de repente não deveria. Outro problema, quer dizer, eu preciso não só ter tempo para fiscalizar o que é praticado, eu preciso também ter conhecimento. Então aí vem outra questão. Eu preciso ter alguém técnico desse assunto, não necessariamente dentro da minha empresa. Tá? E aí, outro exemplo que eu dou. Quando a empresa vai tomar alguma atitude que é sensível no ponto de vista legal, quer dizer, olha, eu quero disponibilizar esse produto no mercado. Posso fazer isso ou existe alguma norma, não só direito civil, não só no direito tributário, mas no direito criminal? Tem algo que me proíbe? Isso aqui é algum ilícito ou não? Consulta o técnico. Né? E aí a gente fornece, por exemplo, o que a gente chama de legal opinion, uma opinião legal, como se fosse um parecer, dizendo para a empresa, olha, na nossa opinião, né, que temos formação na área, isso é permitido por isso, por isso, por isso, por isso. Opa, agora o gestor tem um documento de um técnico dizendo para ele, pode seguir em frente, e ele vai seguir em frente com base não no conhecimento dele, mas na consulta que ele teve. Dele, é que eu vou fazer não isso é, que vai dar eu certo. acho que é certo. Não, não é assim que funciona. É muito interessante mesmo isso, porque as pessoas, com essa segurança que ele vai ter, ele pode investir aí. Sem dúvida nenhuma. Porque sem daqui dúvida a nenhuma. pouco toma uma bola nas costas, achando que está fazendo grande coisa, quando vê, vai pelo ralo. Vai pelo ralo. Não, para resumir, essa opinião legal, ela é uma prova de boa-fé do empresário. Eu, empresário, tanto estou de boa-fé em ir para frente com essa decisão, que eu consultei um técnico. Perfeito. Se tem alguma coisa errada, foi o técnico que errou, porque eu confiei na opinião dele. Vamos apertar um pouquinho mais? Vamos apertar. Olha, tá vendo que o negócio não é brincadeira, viu? O cara, para ser empresário no Brasil, já é uma dificuldade. Imagina agora, que nem o Dr. Raul está falando, precisa ter todo um conhecimento, uma estrutura de pessoas que possam efetivamente auxiliá-lo naquilo que é de competência de cada um. Mas aí eu falo para o Dr. Raul, vamos dar uma apertada numa coisa que, Deus meu, histórico, ICMS. Tá? ICMS. Que mudou agora, desde 2019, a legislação. 2019. Conte para nós sobre isso, porque eu acho que isso aí é um negócio que está muito latente ainda agora. Está muito latente e tem muito ainda para ficar. Tá? Vai ficar cada vez mais. Quer dizer, nós temos um conhecimento muito antigo que é o seguinte, e isso está muito disseminado no empresariado. Né? Para haver sonegação fiscal, né, o crime de sonegação fiscal, eu preciso da prática de algum ato fraudulento. Tá? Eu preciso fraudar alguma coisa. Eu preciso emitir uma nota fiscal pela metade, ou até nem emitir nota fiscal. Tá? Eu estou fazendo o quê? Eu estou fraudando algo que eu deveria realizar de forma correta, uma comunicação ao fisco. Eu não estou comunicando ao Estado que isso aconteceu e que eu devo esse tributo. Tá? Para quê? Para pagar menos ou para não pagar nada. Então, tem esse conhecimento antigo já de só há sonegação fiscal quando houver fraude. Quer dizer, má-fé do empresário. Eu vou omitir essa informação do fisco. E aí, ali em 2018, primeiro no STJ, e 2019 no STF em Brasília, isso se pacificou, um entendimento diferente. Num caso de Santa Catarina, tá? O não pagamento de ICMS, num caso em que houve a declaração desse tributo. Tá? O empresário vendeu ou prestou o serviço, emitiu a nota fiscal, informou ao Estado, olha, estou devendo, está aqui o valor, tudo correto, tá? Tudo com boa fé, mas não pagou. E não pagou, e pode não pagar por vários motivos, né? Desde dificuldade financeira, e aí ele dá preferência a pagar funcionários do que pagar os tributos e assim por diante. Tá?
O que entendeu primeiro STJ e depois STF? O ICMS, quando nós vamos calcular o valor de um serviço ou de um tributo, em regra ele já entra no valor desse produto. Eu embuto nele e transmito esse ônus ao consumidor, porque ele é um custo no final das contas, né? Então o que o contribuinte está fazendo é se apropriar de um dinheiro que não é dele. Então mesmo quando há declaração, eu não preciso de fraude aqui, eu vou ter crime. O que mudou? Isso, por favor. O que mudou? Eu não preciso de fraude, eu posso ter declarado esse tributo, então eu declarei e não paguei, eu estou praticando crime. Se essa conduta for reiterada, se tiver contumácia, quer dizer, se não for só devia um mês, quer dizer, eu não paguei por um exercício, posso ser responsabilizado por sonegação fiscal. Isso é uma mudança absurda, tá? Absurda. Claro que já havia entendimentos nesse sentido, mas pontuais e divergentes. Agora se pacificou. Tá? É um posicionamento que recebe muita crítica e eu acho que está absurdamente equivocado. Tá? Se o contribuinte declara para o Estado quanto deve, o Estado tem os meios para cobrá-lo. Quer dizer, eu, Estado, sei quanto você, empresário, deve, eu vou entrar com uma execução fiscal, eu vou bloquear bens, eu vou penhorar. Né? Eu preciso utilizar da mão do direito penal para isso, e aí nós temos uma explicação e uma justificativa de o porquê disso. Tá? O Estado brasileiro é um Estado que gasta muito. Tá? Que não é novidade para ninguém. Que não é novidade para ninguém. Tá? Então, veja, eu preciso de meios para forçar o contribuinte a pagar. E qual é um meio que eu tenho aqui? A ameaça do direito penal. Eu vou te ameaçar com o direito penal para você pagar os tributos que você deve. Então, o direito penal ele surge aqui não tanto com a sua identidade que foi pensada para ele, mas como um mecanismo de arrecadação. E veja como o direito penal aqui, como a ameaça do direito penal ela é um mecanismo de arrecadação. Ok, não paguei, fui denunciado, respondi a processo, fui condenado, recorri, transitou em julgado a minha condenação, chegou o momento de eu cumprir essa pena. Se eu pagar o que eu devo com as multas, eu não cumpro nada, é como se o crime nem tivesse acontecido. Então veja, a ameaça de prisão aqui, claro que nem sempre se chega a isso, mas a ameaça do direito penal é única e exclusivamente para forçar o contribuinte a pagar os seus tributos. Tá? E isso é bastante complicado. No entendimento de boa parte dos técnicos no assunto, a sonegação fiscal, o crime de sonegação fiscal deve ser reconhecido só nos casos em que houver fraude. Tem que ter uma má-fé do contribuinte, quer dizer, eu vou enganar o fisco, aí ok. Se eu declaro para o fisco quanto eu devo, eu tenho essa boa-fé, eu fiz tudo certinho, eu emiti nota fiscal, e ainda assim o fisco vai querer me responsabilizar criminalmente por isso? Pois é, mas eu preciso te perguntar porque eu não entendo nada a respeito disso, mas eu sei que está, os crimes de sonegação e tal, direito penal. Quando se fala em direito penal, a gente já fica pensando assim, essa coisa iria andar de tal ponto até daqui a um pouco, se o cara chegar lá em cima e não ter nada, o cara vai preso, hein? Os crimes de sonegação fiscal dificilmente levam alguém a presídio. Tá? Direito penal, ele nem sempre significa a restrição da liberdade. Tá? Mas ele é uma ameaça mais severa, sem dúvida nenhuma, que assusta muito mais do que qualquer outra. Mas eles aplicam esse susto? Eles aplicam, sem dúvida nenhuma. Mas, claro, para a gente ter uma pena de prisão no Brasil, a pena tem que ser relativamente alta. Eu compreendi, mas assim, a gente tem consequências severas. Perder primariedade é uma grande consequência. Uma facilitação no processo penal de bloqueio de bens, isso é muito fácil de acontecer. Então, empresas, às vezes, vão à falência durante o processo, porque há um bloqueio de bens, porque há uma proibição de atuar num setor específico. Te dou um exemplo. Uma empresa que tem relação com o poder público, participa de licitações, tá? E é suspeita de pagar propina, por exemplo. Tá? A gente tem um processo para quê? Um processo para verificar se isso realmente aconteceu e se for comprovado que realmente aconteceu, essa empresa os gestores vão ser responsabilizados. Mas é muito comum um processo que termine em absolvição. Então, esses gestores podem ser absolvidos ao final, e no Brasil isso é relativamente comum. Só que durante esse processo, a empresa, em regra, fica proibida de contratar com o poder público. Quer dizer, eu tenho uma suspeita, eu vou te proibir de exercer essa atividade, mesmo que depois eu te absolva. E então, no curso do processo, essa empresa vai fazer o quê? Se ela só fazia isso? Falência. Tá? A empresa fecha. E eu estou aqui
só de bate-pronto, tá? Vamos lá? Vamos imaginar que esse empresário também, daqui a um pouco, chega ao ponto também dos caras recolher o passaporte dele? Bem possível, bem possível. Isso depende muito também, claro, do porte da empresa e das relações que esse empresário tem. Costuma viajar muito para fora, enfim. Se faz esse juízo de, né, e aqui nós estamos falando de cautelar da pessoa mesmo, né? Será que essa pessoa pode fugir para o exterior? Aí eu posso recolher o passaporte, eu posso usar a tornozeleira eletrônica, enfim, essas medidas elas são bem comuns, inclusive. Uma coisa, meu caro Dr. Raul, e como é que tu estás percebendo isso à medida que essas coisas vão evoluindo, assim? Vê que realmente as coisas estão cada vez cercando mais? Na questão do ICMS, tá? No Rio Grande do Sul isso ainda é um pouco incipiente. Me parece que não teve ainda, né, essa movimentação por o Ministério Público. Ministério Público e Polícia, em regra. Tá? Tanto o Ministério Público no Brasil quanto a Polícia, eles têm a prerrogativa de investigar. Tá? Quem investiga não é só a Polícia, o Ministério Público também. Então, tem que ter a iniciativa de algum desses órgãos. Tá? Que aqui, no caso, ainda está muito incipiente. Aqui, muito incipiente. Tá? Certo. Em Santa Catarina, um pouco mais desenvolvido. Veja que o caso que foi julgado pelo STJ e STF é de Santa Catarina. E São Paulo também bem mais desenvolvido, a gente percebe isso lá de forma bem mais nítida. Mas vai chegar aqui. Vai chegar aqui. Doutor, eu quero falar contigo depois sobre um outro assunto que é da minha área, inclusive, mercado imobiliário, porque eu acho que isso aí tem muita coisa que a gente vai poder aprender também. Fique conosco porque nós já voltamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa Em Negócio desta terça-feira, tendo como convidado o Dr. Raul Linhares, advogado criminalista e especialista em direito tributário. E barbaridade, tem tanta coisa que a gente pode e deve falar, mas quando eu já me toquei aqui, a própria técnica já me disse, olha, daqui a um pouco vai estourar o tempo, então nós vamos dar uma corrida, mas já de cara vai ficar o convite para o próximo programa. Dr. Raul, o meu mercado é imobiliário. E eu, olhando algumas coisas, algumas matérias que tu colocas, fala de um problema comum com as construtoras. Com essa coisa de lavagem de dinheiro, de alguém que comprou porque é cliente antigo, e aí não passa para o nome da pessoa, fica aquele negócio lá e daqui a um pouco dá uma confusão. Me fale sobre isso. Essa é uma prática bastante cultural também, e isso no país inteiro, né? Uma construtora que levanta um edifício residencial, comercial, o que seja, tá? E vende algumas unidades, é muito comum deixar esse imóvel no nome da própria construtora. Então vai ver às vezes um edifício, ele tem diversas unidades no nome da construtora que já foram comercializados, tá? E aqui nós temos um grande risco, tá? Um grande risco que é eu tenho uma informação que não é verdadeira, tá? Se der problema com esse adquirente, a construtora pode sofrer alguns prejuízos. Se der problema com a construtora, o adquirente pode ter alguns prejuízos. E aí o caso fica, né, depende de quem é que tem o problema aqui. Se o adquirente, tá, ele tem algum problema, e aí tu citaste bem, lavagem de dinheiro, tá? Nós temos um processo contra o adquirente por lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? Eu tenho um patrimônio de origem suspeita, tá? Que se suspeita advenha de uma prática ilícita, tá? De um delito, e tento dissimular ou ocultar essa origem, tá? E qual é a prática mais comum que nós temos nesse cenário? Eu vou comprar um imóvel e vou deixar no nome de um laranja. Tá? Então, essa situação cai como uma luva para os órgãos de persecução penal. Quer dizer, comprou o imóvel, deixou
no nome da construtora. Então, o construtor, muitas vezes, está de boa fé, quer dizer, é uma prática ele comum. Ele pode ser considerado laranja, então? Ele pode ser considerado laranja. Tá? Não que ele vá ser responsabilizado pelo crime, mas até ele explicar, né, que não tinha conhecimento desse histórico, que é uma prática comum de mercado, e convencer... Que ele recebeu esse dinheiro, não sabe de onde. Não sei de onde, mas recebi. E se o pagamento foi em dinheiro vivo, pior ainda, pior ainda. Então ele pode se complicar por um descuido e uma prática que é considerada bem normal, né? Quer dizer, comprou, beleza, transfere quando conseguir, quando der, se não der. O consultor está feliz que o cara comprou o negócio. Ótimo, um parceiro comercial, e aí fica uma década no nome, enfim. Ou lançar outro, é um problema. Continua comprando é um outro. problema. E agora, se a construtora tem um problema criminal, né, aí é o adquirente que pode ter problema. Porque se uma empresa pratica um crime, tá, e especialmente um crime econômico, qual é a primeira percepção que se tem do lado da investigação? Eu preciso bloquear patrimônio. Porque se essa pessoa for condenada, eu quero recuperar esse prejuízo para o Estado. Então eu vou bloquear o que está no nome dela. E o que está no nome dela? O imóvel que já foi vendido. E aí é o adquirente que vai ter que procurar comprovar que comprou de boa fé. Né? Quer dizer, eu comprei de boa fé, eu estou usando. Então, e às vezes isso é difícil. Então é um descuido, tá? Deixar no nome de terceiro ou da construtora. Eu, inclusive, quero chamar a atenção pelo seguinte, viu? Porque, veja só, quando a gente começou a conversar, é um assunto bastante técnico, de direito penal, e a proposta do programa é justamente trazer esses tipos de abordagens, porque qualquer coisa, de certa forma, atinge a população. Seja através da empresa que tu trabalha, das pessoas com quem tu te relaciona. Então, a gente vê que está sendo tudo muito bem vigiado, vamos dizer assim, né, doutor? Com certeza. E por isso que a gente está tratando disso, e o doutor Raul está trazendo essas informações, e teríamos tanto tempo para poder conversar a respeito disso, justamente porque é algo que é muito importante para que a nossa região, vamos falar assim especificamente nossa região, ela possa viver em harmonia. Sem dúvida nenhuma. O caro doutor, eu já vi que és jovem e eu gostaria de então estar iniciando um novo momento agora aqui no meu programa, e tu pode ter absoluta certeza que é o que vai dar o start. E se chama Momento Inspiração. Instigante esse nome, né? Instigante. Então, tu vai ter 2 minutos, um pouquinho mais, quem sabe. Quando eu falo da inspiração, é para que a nossa audiência, quem estiver, possa se inspirar. E a minha pergunta para ti é a seguinte: como te tornastes advogado? É uma história que pode ser contada em 2 minutos. 2 minutos. Vamos lá. Eu sempre gostei muito de estudo, leitura e argumentação. Né? E justamente foram esses gostos que me levaram para o direito. Tá? Porque tem tudo a ver. Se tu quer ser um advogado e não gosta de leitura, não vai dar certo. Se tu queres ser um advogado e não gosta de argumentação, não vai dar certo. Tá? Se tu queres ser um advogado e não gosta de estudar as relações sociais, não vai dar certo. Então, encaixou muito bem aqui, e foi isso que me levou até o direito, tá? E que me permitiu ter a formação inicial que eu tive, que foi uma formação de muita dedicação ao estudo. Né? Sempre gostei de leitura, sempre gostei de escrever, inclusive, e até aproveito esse gancho, já que falamos de lavagem, falamos de, agora, gosto pela escrita, para te trazer em primeira mão, 2ª edição de um livro que é o meu xodó, um livro que eu publiquei com um grande amigo, um grande professor também, advogado em Brasília, André Calegari, um livro sobre lavagem de dinheiro, 2ª edição, que saiu na semana passada, então te entrego aqui. Mas que maravilha, poxa vida, eu quero estrear uma coisa nova no programa e tu me traz um mimo desse com carinho. Em primeira mão. Lavagem de dinheiro, só isso já dá uma tremida, viu, no corpinho, viu? Mas que coisa bacana. E mais interessante, veja só, prefácio do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que vem aí. Poxa vida, viu? Então não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Que coisa maravilhosa. E ainda já autografado. Eu quero te agradecer muito, meu caro doutor Linhares. Eu tenho certeza que isso aqui é necessário para qualquer advogado que queira tratar desse tipo de assunto, né? Porque precisa realmente ter muito conhecimento e precisa ler bastante. Sim. Portanto,
Gosta de ler? Ó, tem material, já na segunda edição. Segunda edição. Veja bem, que coisa boa. Mas, por isso mesmo, e no andar do programa, a gente teria tantas outras coisas para poder continuar conversando, mas eu quero deixar o convite, porque eu acho que isso aí, para os nossos empresários, essa conversa é muito interessante. E para as pessoas comuns, vamos dizer assim, que é o que eu me enquadro, inclusive, serve para que a gente possa saber que existem pessoas cuidando para que as coisas continuem acontecendo da melhor forma, da melhor forma possível e que a gente possa evoluir com muita tranquilidade. E por essa razão eu quero fazer os meus agradecimentos por tu deixar a tua família e estar aqui comigo nessa noite. Muito obrigado. Foi um prazer, espero poder contribuir em outras oportunidades, e especialmente participando do teu programa que eu acompanho há tanto tempo, sei da relevância que tem aqui para a região inteira. Então eu fico honrado com o convite e na esperança de poder retornar aqui ao teu programa. Obrigado. E um assunto de tamanha importância não tem como a gente não deixar para uma próxima, então, a gente ter esse encontro. E eu peço e convido o Dr. Raul para, juntamente comigo, para aquela câmera central, a gente se despedir. Desejando a todos vocês uma excelente quarta-feira, um resto de semana maravilhoso e que estejamos em paz, estejamos com Deus e juntos na próxima terça-feira, 22 horas, aqui no programa É Negócio. Uma boa noite. Boa noite.